Apenas 5 minutos em sua presença era suficiente para perceber a elevação de seu caráter. Enquanto Pleione perguntava ao marido, nervosa, sobre nossa presença tão próxima, Lu e So foram conversar com Alcione, de forma amistosa e cordial, desprezando os gritos nervosos da esposa do rei. Entendi a preocupação de Pleione e não me ofendi. A guerra havia afastado nossas raças, portanto, ela entrar em seu quarto e ver um homem loiro, vestindo roupas e capa negras, debruçado sobre seu marido era algo realmente assustador. Atlas logo a tranquilizou e pediu para que ela se afastasse. Ele desejava confidenciar-me algo que considerava muito especial e importante. Pleione retirou-se, desconfiada, e o grande guerreiro disse-me, olhando para a filha, que esboçava um sorriso simpático, ao conversar com as lindas gêmeas, Andrei, ouça-me. Alcione, minha menina, é muito especial. Não quero que ela sofra nas mãos de Gadeiro. Tenho medo do que esse monstro possa fazer com minha família, após eu realizar a grande viagem para a Terra dos Imortais. Termo português. Mas minha intuição me diz que você poderá ajudar apenas minha caçulinha. Eu meditei sobre as palavras de Atlas, impressionado com sua altíssima percepção intuitiva, e lhe respondi, Artemis e meus pais encontram-se neste instante construindo navios para enviar 600 discípulos para o mundo primitivo da Terra. Mas isso ninguém pode saber. Ele fez um gesto com a cabeça, como o homem honrado que era, e prometeu, você tem minha promessa de que levarei essa informação para o túmulo. Eu fiz um sinal de que confiava em suas palavras e prossegui. Logo que Alcione entrou, percebi que ela está na frequência da luz e pode migrar para o mundo primitivo. Precisamos evitar que Atlantes com a alma negra como nós se utilizem de seu poder e conhecimento para escravizar as raças do mundo primitivo. E, mirando firme em seus olhos, disse-lhe, apertando sua mão, todos nós devemos morrer na terra de Poseidon. Por isso, nada revele aos seus sacerdotes, caso contrário, eles poderão fugir da grande ilha e comprometer os planos do Espírito Criador no mundo da terceira dimensão. A força inversa do Vril não pode ser levada ao mundo primitivo. Ele demonstrou compreender e disse-me, leve apenas Alcione, e eu te prometo que ninguém saberá de nada. Eu sei que ela é um espírito amorável e tem uma missão sagrada neste mundo. Minha menina é muito jovem para morrer. Ela é um grande potencial que deve ser preservado para enriquecer os planos do Espírito Criador em outras terras. E, olhando para a filha, que parecia irradiar a luz de seu peito moreno, vestindo apenas uma túnica branca de seda, prosseguiu. Ela gosta de estudar as estrelas. Esses dias, falou-me dessa mesma tragédia que você insiste em me contar. Alcione disse-me que viu na abóbada celeste que estamos nos distanciando da estrela central de nosso céu, e que isso significava um período de escuridão e trevas para toda a humanidade da Terra. Mas os anjos lhe disseram que nos aproximaríamos novamente dela, no futuro, reiniciando a Era da Luz, na qual viveram os Atlantes da Época de Ouro. Ele ficou com um nó na garganta e concluiu, procurando segurar as lágrimas. Minha doce criança já havia me falado sobre isso em diversas ocasiões, mas só agora pude compreender suas palavras. Talvez seja a iminência da morte que abriu meus olhos para as questões transcendentais. Atlas silenciou, e eu lhe disse, com segurança, Artemis aceitará Alcione. Eu tenho certeza. Porém, tínhamos pouco tempo. Eu devo levá-la imediatamente, porque os barcos já devem estar partindo. Atlas sorriu e se sentou na cama, com imensa dificuldade, dizendo a todos, inclusive a sua esposa, amigos, a visita de Andrei tem um significado muito importante, que seria impossível lhes explicar neste momento. Ele vem em nome do Espírito Criador, aquele que esquecemos em meio a esta batalha insana. Ele respirou com dificuldade e voltou a falar, Andrei. Me prestará 2 favores. O primeiro será destruir Gader, evitando que esse monstro elimine nosso povo após minha morte.
E o segundo será levar minha filha Alcione para uma missão muito especial. Ordeno que lhe permitam um salvo-conduto, carregando meu mais precioso tesouro. Mal Atlas terminou essas palavras, houve uma celeuma geral. Alcione era muito querida por todos. Pleione e os sacerdotes protestaram, enquanto a delicada menina mantinha-se abraçada às gêmeas. Apesar das roupas negras de sol e lua, elas juntas pareciam três anjos iluminados. Depois de muitos protestos, quando o ambiente se acalmou, ela mesma tomou a palavra para si e disse-nos: minha mãe e fiéis servidores de meu pai, agradeço a intervenção de todos, mas não é necessária. Em minhas orações, Jactares havia recebido a informação de que deveria seguir com os Guardiões Negros, que foram designados para a tarefa de me conduzirem ao mundo primitivo da Terra, onde devo realizar uma sagrada missão, que, segundo os imortais, não pode ser revelada. Peço a todos, de coração, que acatem esse último pedido de meu pai. Atlas fechou os olhos, emocionado com a maturidade e consciência da filha, e sentenciou: que assim seja. Cumpram a ordem de seu rei. Eu, então, ergui-me, olhei firme para Atlas e beijei sua fronte. Por fim, falei: em breve, ver-nos-emos no outro plano, querido irmão. Ele fez um sinal afirmativo, com o rosto pálido, e saímos lentamente, conduzindo Alcione. Os sacerdotes vermelhos nos observavam com um olhar firme e surpreso. Talvez nunca tivéssemos chegado tão próximos uns dos outros, em todos aqueles anos. Ao sairmos, podíamos sentir suas respirações e observar seus profundos olhos negros. Eles também estavam impressionados em ver-nos de tão perto, admirados com o brilho de nossos olhos azuis, o tom claro da pele e os cabelos mais dourados que o trigo do campo. Os últimos dois pelos quais passamos foram Mistor e Nereu. Eles mantiveram o senho fechado, mas fizeram um sinal afirmativo com a cabeça, em respeito à decisão de seu líder máximo. Quando cruzamos por eles, disse-lhes: mantenham-se alertas. Assim que aqueles urubus perceberem que Atlas partiu para o mundo do espírito, virão com força máxima para destruir os sacerdotes da raça vermelha. Nereu pareceu satisfeito com minha preocupação e respondeu, com uma voz confiante: que venham. Lutaremos até a morte. Eu, então, coloquei a mão em seu ombro e disse-lhe: sei disso. Lute com honra e bravura, meu irmão. Quem sabe na outra vida lutaremos novamente, porém do mesmo lado. Ele pareceu impressionado com aquelas minhas palavras, mas nada disse. Apenas expressou significativo olhar. Eu dei 2 passos mais e me virei novamente para lhe dizer: e perdoe Ornage. Todos nós cometemos erros nesta vida. Ele fez um gesto de contrariedade. Eu sabia que seria inútil convencê-lo naquele momento. Então, rapidamente descemos as escadarias, com nossas capas pretas por fora e escarlate por dentro esvoaçando ao vento. E realmente lutamos juntos, tanto na época da unificação do Egito, ao lado de Menés, como, depois, no reinado de Akhenaton, quando eu era Radamés, e ele, o general Oreb. 100 anos depois, o fato se repetiu ao lado de Moisés, quando vivimos as personalidades de Natanael e Josué. Enquanto Alcione se despedia de uma menina que parecia lhe ser muito próxima, preparamo-nos para a decolagem. Ela entrou na nave, e a jovem ficou nos observando, com os olhos úmidos. Lua colocou a mão em meu ombro e disse-me: meu amor, espere, leve a outra menina também. Não nos custa nada. Eu virei para minha adorada morena e disse-lhe: Lua, nós não podemos abusar. Artemis talvez não autorize 2 embarques imprevistos. Alcione, em seguida, disse-nos, com sua voz suave e serena, impregnada de elevada autoridade: minha irmã. Ela se chama Selena. Só tocou em meu braço com delicadeza e falou: venha, Selena. Andrei, não se preocupe, Artemis auto-rezará. Consigo ver a luz na aura dessa menina, assim como na de Alcione.
Não discuti, até porque parecia que Alcione é quem dava as ordens ali. Ela não pediu, mas senti que era sua vontade, portanto, resolvi consentir sem nada dizer. Apesar de não termos pedido autorização a Atlas para levar outra de suas filhas, permiti seu embarque com um discreto gesto de cabeça. Eu havia notado que alguns de seus homens suspeitavam que nós faríamos algum mal a Alcione, mas não tínhamos tempo para discutir. Partimos rapidamente com as duas em direção ao litoral. As gêmeas estabeleceram um contato telepático com Artemis e obtiveram a localização exata de onde encontrá-los. 10 embarcações já haviam partido nos últimos dias. Só faltavam 2, que seguiriam viagem dentro de poucas horas. Naquele período, a única forma de comunicação à distância passou a ser a telepatia. Os telefones móveis, tão utilizados na época de ouro, necessitavam de grandes concentrações de brilho na atmosfera. Era por meio do quinto elemento que se estabeleciam as frequências de comunicação. E, como ele estava rarefeito, tomou as redes de comunicação inativas, assim como acontecia com as naves que não decolavam mais do solo fazia décadas, salvo raras exceções, como em nosso caso, em que poderosos sacerdotes do brilho manipulavam-nas manualmente. Artemis e Christie nos receberam carinhosamente, enquanto Nasser e Etonis prosseguiam empenhados no trabalho dos preparativos para os últimos embarques. Christie, então, aproximou-se de mim e me abraçou, dizendo, "Saudades de você, meu filho." Eu retribuí o abraço, mas não permiti que ela se deixasse levar pelos sentimentos. "Vamos, Christie, temos muito trabalho a fazer. O embarque deve ser rápido." Eu apontei para o céu, em direção ao asteroide que se aproximava rapidamente, e completei, "Eles precisam partir logo, para que a embarcação se afaste a tempo de não ser tragada para o fundo do mar, com a grande ilha." Ela concordou com um gesto delicado e foi continuar suas tarefas, com os olhos úmidos. Senti-me mal por desprezar seu amor, mas eu vivia em outro mundo, em que essas demonstrações exteriores de carinho deveriam ficar cada vez mais distantes. Já as gêmeas não se importavam em demonstrar a afeição que cultivavam em seus corações. Por várias vezes, vi-as roubando beijos carinhosos de Artemis e Christie. Elas conciliavam muito bem as trevas com a luz, mas minha psique perturbada não conseguia agir da mesma forma. Tentando escapar dessa tormenta de sentimentos, fui apressar os jovens a recolherem os mantimentos que deveriam levar na viagem. Eles me olhavam com reservas, por causa de minha capa preta, porém me respeitavam, pelo imenso afeto que tinham pelos mestres. Na hora do embarque, insistiram para que os mestres partissem com eles. Nasser, então, respondeu, "Meus filhos, aqui termina a nossa tarefa e inicia-se a de vocês. Estamos velhos e devemos seguir para a pátria maior, mas mantenham o coração em paz, porque estaremos sempre ligados a vocês, em espírito, trabalhando para o bom êxito dessa missão." Os jovens abraçaram Christie e Artemis, emocionados. Eles as chamavam de as grandes mães, assim como nós, e elas adoravam tal alcunha. Foi difícil convencê-los a partir sem os mestres. Não queriam abandoná-los ali, sem amparo na velhice. Atonis percebeu a aflição dos jovens, colocou a mão sobre meu ombro e disse-lhes, causando-me admiração, "Não se preocupem conosco. Andrei levar-nos à capital para que possamos morrer na cidade que foi nosso lar por tantos anos. Queremos estar lá para presenciarmos o fim daquela maravilhosa metrópole de outrora que ajudamos a construir." Os jovens concordaram, um pouco mais tranquilos com meu amparo, e finalmente partiram. Naquela última embarcação, estavam Ravenna, Alcione e sua irmã, Selena. Ravenna fez um sinal para mim, cumprimentando-me à distância, com lágrimas de gratidão nos olhos. Seu destino estava sendo cumprido. Ela viveria ainda por longos anos e teria muitos filhos dignos e honrados, que seriam príncipes em suas comunidades.
Alcione tornar-se uma das primeiras grandes sacerdotisas do Novo Mundo. Junto aos gregos primitivos, ela estudaria mais profundamente o céu e a influência dos astros sobre a vida humana, tornando-se uma sábia filósofa que conduziria moralmente seu povo com verdadeira soberania pelo caminho da luz. Ela também herdara parte do extraordinário poder com o brio de seu pai, assim como previra Gadeiro. Entretanto, jamais o utilizou em sua forma inversa, somente para curar e auxiliar no progresso dos gregos primitivos. Alcione foi uma sacerdotisa casta durante sua vida inteira. Não teve filhos, assim como Selena, sua irmã, terminando ali a fantástica linhagem de Atlas, o guerreiro gigante, que se tornaria um deus da mitologia grega. Depois da morte de Alcione, batizariam a estrela central de nossa galáxia com seu nome, aquela mesma que descobrira ainda quando vivia ao lado de seu pai e previra que a humanidade entraria em um período de 12.000 anos de trevas por ela estar em um movimento de afastamento de nosso sistema solar, deixando de nos banhar com a ação benéfica de seu cinturão de fótons. Se sabemos que nossa psique é influenciada pelas fases lunares, imaginem o quanto sofremos com a relação de exposição da irradiação de uma estrela da magnitude de Alcione, conforme já explicado no capítulo introdutório deste livro. Aos poucos, os dois últimos navios foram sumindo, após as ondas do mar, em direção ao horizonte. De longe, abraçados, víamos os acenos e as irradiações de amor que eles dirigiam a seus mestres, em um misto de cores belíssimas. Christie, com os olhos úmidos de emoção, disse: cumprimos com admirável êxito nossa tarefa. Escolhemos bem os meninos. Eles serão focos de luz no novo mundo e trarão um grande impulso para as civilizações que ajudarão a formar na Terra primitiva. Aquele grupo de jovens honrados que foram divididos em 12 embarcações navegariam por semanas até encontrar praias distantes, conforme a vontade dos ventos e o sopro de Deus. Alguns aportaram no Vale do Nilo, outros, nas Américas, alguns rapidamente chegaram ao Mediterrâneo e regiões próximas. Eles logo foram bem recebidos por causa de sua simpatia, luz interior e, com o passar do tempo, em razão dos avanços que trariam a essas civilizações primitivas. Eram vistos como os deuses que abandonaram seu mundo distante para viver entre os mortais. A Atlântida já não existia mais, e seus raros herdeiros desceriam definitivamente a vibração da esfera primitiva da Terra. Do acasalamento entre essas duas espécies nasceriam, do ventre das gestantes, crianças férteis, que dariam origem a uma nova linhagem, os chamados filhos dos deuses. Eles aperfeiçoariam os povos primitivos em todos os aspectos, promovendo o avanço dessas civilizações. A partir de então, o mundo primitivo da Terra deixou de ser designado como tal, tornando-se a única e definitiva plataforma de aporte de espíritos para evoluírem no cenário da vida humana terrena. A era da mítica Atlântida havia sido encerrada de forma melancólica. Artemis passou a mão pelos cabelos de Christie e disse-lhe: sim, minha querida irmã, cumprimos nossa tarefa. Basta agora aguardarmos a vontade divina e seguirmos nosso destino rumo à nova etapa evolutiva em que nossos irmãos Atlantes já vivem. Elas se referiam aos Atlantes da época de ouro, que haviam ascendido a uma esfera superior e não mais encarnariam na Terra, prerrogativa que também cabia a todos os mestres. Ainda mais depois de todo o esforço que realizaram em Atlântida em nome do Grande Espírito. Atones, então, disse com um brilho nos olhos: não, minha missão ainda não terminou. Eu ficarei na Terra e ajudarei os capelinos a evoluir. Pedirei ao Grande Espírito para seguir trabalhando no mundo por amor aos nossos irmãos que aqui em Atlântida iniciaram seu ciclo de encarnações na Terra e, também, por aqueles que já vivem no precário mundo primitivo deste planeta. Os mestres se olharam em silêncio. Atones mantinha o semblante sereno e iluminado por uma radiosa energia dourada, tão bela quanto o sol. Ele estava com a razão. Os mestres estavam muito engajados na evolução dos capelinos para abandonar a Terra.
O mal que praticávamos não lhes causava revolta, mas sim compaixão. Apenas desejavam nos libertar das práticas anticrísticas, que são filhas diretas da ignorância espiritual. E foi assim que eles ficaram ao lado dos agentes do Cristo na Terra. Trabalharam, tanto no plano espiritual como no material, por longos séculos. Retomaram juntos ao mundo físico, em várias ocasiões, até que, durante a 18ª dinastia egípcia, desceram para preparar o povo da terra de Quemi para a chegada do Messias, o grande Espírito. Ártemis reencarnaria como Ramoses, o sumo sacerdote do templo de Osíris. Nasser chegou ao mundo como sumo sacerdote de Heliópolis, Merihá. Cristi reencarnou como a rainha Nefertiti, e Atonis chegou ao mundo como Akhenaton, o faraó do Deus único, conforme narramos no livro Akhenaton, a revolução espiritual do Antigo Egito e suas sequências, Moisés, o libertador de Israel e Moisés, em busca da terra prometida. O U com acento agudo ele teimo deu e ele o deu vr e ele após a partida dos Atlantes que levariam a avançada cultura e herança genética de nosso povo para o mundo primevo, regressamos à capital Poseidonis. Os mestres, ao chegarem lá, despediram-se cortesmente, e Atonis disse-nos, meus filhos, obrigado por nos conduzirem até aqui. Agora, sigam seu rumo, pois temos destinos diferentes a cumprir. E, como sinto que não nos veremos mais nesta vida, peço para refletirem sobre o fato de que o Espírito Criador é um Pai amoroso e está sempre de braços abertos, esperando o regresso de seus filhos que seguem pelo caminho das sombras. Nós fizemos um gesto afirmativo, em silêncio, como crianças penitentes, e eles nos disseram, a uma só voz, antes de se afastarem, que a paz do Espírito Criador esteja com vocês. Repetimos, de coração, a saudação dos sacerdotes atlantes da época de ouro, coisa que não fazíamos há anos, e, então, eles seguiram lentamente pelas ruas tumultuadas da capital, sem serem reconhecidos. Pareciam mendigos insignificantes, por causa de suas roupas surradas da vida na selva. Assim não causariam alarme, nem seriam descobertos por Gader, mesmo porque, com a provável morte de Atlas, os antigos mestres atlantes não lhes seriam mais úteis. Nós partimos ao encontro de Arnashiryu, em uma pequena casa no campo, onde nos refugiamos de uma possível represália de nosso antigo líder. Seria uma questão de tempo para sermos os próximos alvos de sua mira, após o desencarne do grande líder da raça vermelha. Quase 2 semanas depois, Atlas finalmente sucumbiu. O gigante vermelho era duro na queda. Lutou contra a morte como pôde, talvez na expectativa de que eu matasse Gader antes de sua desencarnação. Isso evitaria o extermínio de sua família, de todos os seus sacerdotes e também de seu povo. Mas não tínhamos como lutar contra todos os sacerdotes da raça branca. Eles, reunidos, eram certamente mais poderosos, e talvez perdêssemos a única chance de obter êxito. Nem 2 dias haviam se passado da morte de Atlas, e Gader e seus fiéis assessores invadiram a Atlântida Oriental e guerrearam abertamente contra os sacerdotes rivais. A luta foi breve, apesar do esforço extremo de Nereu e Mistor, os únicos que poderiam rivalizar com nossos sacerdotes de primeira linha. Pelo menos eles conseguiram eliminar alguns importantes sacerdotes de Gader. Isso foi fundamental para nossos planos. Quanto menos apoio ele tivesse, mais chance nós teríamos de vencê-lo. Contudo, em pouco mais de 1 hora, todos os sacerdotes da raça vermelha haviam sido exterminados. Gader matou também a esposa de Atlas e suas filhas, com o objetivo de não deixar sucessores com poder sobre o 5º elemento entre os vermelhos. O domínio do Vril não era algo genético, mesmo assim, ele não quis arriscar. Talvez alguma de suas filhas pudesse desenvolver no futuro aquele poder incrível que Atlas concentrava com tanta facilidade em suas mãos e, certamente, desejaria vingar a morte do pai.
Gadeira acreditava que reinaria por longos anos sobre toda a Atlântida. Os dragões lhe haviam prometido tal feito, e ele não acreditava no fim trágico de que tanto o alertava. Galeato, então, aproximou-se e perguntou: exterminaremos a raça vermelha agora com Vil? Gadeira sacudiu a cabeça de forma negativa e falou com sua voz cada dia mais cavernosa. Não, nós utilizaremos o Sol Negro. Nossas pesquisas indicam que já é hora de realizarmos um teste definitivo com essa fantástica força destruidora. Galeato sentiu um leve arrepio na coluna e protestou: mas, mestre, a energia desprendida em um colapso de antimatéria é imprevisível. Podemos terminar destruindo todo o continente e, quem sabe, o mundo. Se usarmos o Sol Negro contra os vermelhos, no mínimo, toda a natureza da região morrerá, causando grave desequilíbrio em nosso ecossistema. Ser Sinistro se aproximou de Galeato, olhando firmemente, com seus olhos apagados, e finalizou a frase com uma sombria risada: e quem se importa com isso? Galeato retrucou, tentando evitar o pior: o Vril é mais seguro. Conhecemos as implicações de sua utilização. O Sol Negro é imprevisível. Não temos como saber qual será o desfecho de seu uso. Gadeira virou-se para ele e respondeu, com profunda irritação: só saberemos o resultado se utilizarmos. Eis o grande momento para isso. Galeato silenciou, preocupado com a loucura de seu líder, mas preferiu não contrariar. Eles, então, retomaram para Poseidonis com o objetivo de executar a terrível experiência. Gadeira sempre foi fascinado pelo poder impressionante das armas de destruição em massa, tanto que, durante a Segunda Guerra Mundial, apoiou diretamente do astral o trabalho dos nazistas para a elaboração da bomba atômica. Como já afirmei, quase todas as iniciativas do Terceiro Reich tiveram a inspiração direta de Gadeira e de seus assessores, Galeato e Pantauer. Eles aproveitaram que a cúpula do nazismo era ocupada pela reencarnação de antigos atlantes capelinos, sacerdotes do Vril de segunda linha, para intuí-los a realizar um projeto semelhante ao que tentaram implantar em Atlântida. A bomba atômica nada mais era do que a versão primitiva do projeto Sol Negro dos Magos Negros Atlantes. A colocação em prática do processo de fissão nuclear, resultando em uma consequente reação em cadeia, bem como todos os demais processos para materializar a tese da bomba atômica. Foi acompanhada de muito perto por Gadeira, que protegia esses cientistas como se fossem seus próprios filhos. Além disso, inspirava-os o tempo todo a continuarem nas pesquisas dessa força destrutiva. Alguns cientistas não conseguiam parar nem mesmo para dormir e se alimentar, por causa da terrível obsessão realizada por Gadeira. Pensaram no projeto da bomba 24 horas por dia, até a realizarem. Entretanto, ilude-se quem pensa que o lado negro é fiel a alguma pessoa ou facção. Gadeira logo percebeu que o nazismo fracassaria e passou a estimular os americanos a construir a bomba atômica. Utilizando uma das maiores armas das sombras, o medo, eles manipularam inclusive o famoso cientista Albert Einstein, para que ele, instigado pelo temor de que os alemães desenvolvessem a bomba antes dos americanos, disse seu apoio à construção do artefato que ceifaria milhares de vidas japonesas e instauraria a era da Guerra Fria no mundo. Gadeira, nos bastidores sombrios da guerra, também passou a alimentar as futuras desavenças entre capitalistas e comunistas, sonhando sempre com a concretização de um desastre nuclear, que felizmente nunca ocorreu, pelo trabalho paciencioso da alta espiritualidade da Terra. As trevas sempre trabalham dos dois lados, procurando atender apenas seus interesses. Nunca duvide disso. Os senhores da escuridão jamais lutam defendendo um único lado. Oferecem seu apoio de acordo com as conveniências. No final, geralmente, eles ganham, enquanto todos perdem. Em toda guerra temos um único vencedor, a morte.
Alguns dias depois, os mestres nos encontraram na casa de campo, não muito longe da cidade, onde definíamos estratégias para enfrentar os últimos sacerdotes do Vril de toda a Atlântida. Arnash ainda estava muito reticente. Ele não via necessidade de nos expormos daquela forma. Por ele, pouco importava se Gadeir seria ou não o supremo soberano de toda a Atlântida. Nem mesmo a possibilidade de um mago negro exterminar todos os cidadãos da raça vermelha o preocupava. Arnash só desejava voltar à sua vida rotineira de conquistas. Aos seus olhos, meu plano era muito perigoso, pois, se não vencêssemos, seríamos mortos. Segundo ele, talvez fosse o momento de negociarmos uma trégua, já que a luta entre as raças havia terminado. A morte de Nereu, que desejava vingar a irmã, fê-lo pensar que estaria livre de qualquer ameaça. Na verdade, Gadeir nutria um ódio especial por mim. Ele sabia que Arnash, após minha morte, apoiá-lo ia sem se tomar uma futura ameaça. Além disso, Gadeir acreditava no poder do Vril. Quantos mais mestres da grande energia estivessem ao seu lado, mais coeso e absoluto seria seu reinado. Como já afirmei, ele não imaginava que o fim de Atlântida estava próximo, apesar de todos os avisos que a natureza nos dava diariamente. O poder o cegava cada vez mais. Os mestres, então, aproximaram-se, e eu lhes disse: fico feliz em vê-los uma vez mais, antes de nossa partida para a vida maior. Eles concordaram com um gesto e olharam para o ponto vermelho no céu, que se aproximava cada dia mais da terra. Em seguida, Nasser disse-nos: meus filhos, nós, ontem, recebemos informações do plano espiritual de que Gadeir planeja utilizar o Sol Negro em toda a extensão da Atlântida Oriental. O problema não seria tão grande, se a repercussão dessa explosão se restringisse à nossa dimensão. Os sábios engenheiros siderais dos planos superiores temem que ela fira gravemente a Terra como um todo. Gaia não pode ser afetada por essa ação terrível. Ártemis ergueu as sobrancelhas, preocupada com esse desfecho, e completou, enquanto demonstrava sinais de ansiedade: não havíamos previsto que ele conquistasse essa tecnologia antes do inevitável fim. E preciso impedi-lo, para que as gerações futuras do planeta possam viver dentro de uma biosfera adequada ao desenvolvimento humano. Eu olhei para Arnash e perguntei: esse motivo é suficiente, meu amigo? Ele fez uma expressão de que estava convencido, mas não satisfeito. No entanto, aceitou, pouco conformado. Ártemis, em seguida, aproximou-se do inconstante Arnash e falou, olhando profundamente em seus olhos azuis: meu filho, essa é a oportunidade que você tem de fazer algo pelos outros. Você pode vir a se orgulhar dessa experiência, e ela pode ser a porta de que você necessita para se desvencilhar de seu ego e encontrar o caminho da luz. Vocês ainda não perceberam, mas estão entre o bem e o mal, sem definir-se por qual caminho seguir. Ele concordou, com um gesto não muito empolgado, mais por vergonha de sua situação moral do que por um real desejo de ajudar. Os mestres partiram, então, enquanto as gêmeas e eu ficamos meditando sobre suas palavras. Encontrar a luz. Será que isso ainda seria possível para almas como as nossas? E será que era isso que desejávamos? Arnash abriria mão de seu devasso estilo de vida para seguir por um caminho de abnegação, em nome do próximo. Ryu abdicaria de sua arrogância e intempestividade para tornar-se um ser cordial e gentil, e eu libertar-me-ia da revolta interna que me consumia. Meu desejo de vingança seria saciado, se eu matasse Gadeir. Electra estava morta, e parecia que nada mudara em minha alma, no sentido de aplacar minha ira. Não sabíamos nem quem éramos nem o que queríamos para nossas vidas. Um incompreensível dilema tomava conta de nossas almas. Parecia que desejávamos fazer parte do grupo da exceção. Quando nos demos conta, percebemos que as palavras dos mestres faziam sentido. Não éramos parte nem da luz nem das trevas.
Lutávamos dentro de um cenário intermediário entre essas duas forças antagônicas. Atordoados com essas reflexões, decidimos imediatamente voltar para a sede do governo Atlante e resolver, de uma vez por todas, aquele impasse que tínhamos com Gadeir fazia tantos anos. Era hora do tudo ou nada. Antes de partirmos, percebi que Lua e Sol estavam com roupas diferentes das tradicionais. Elas vestiam as usuais calças negras e apenas coletes com botões de pressão. Seus braços e ombros estavam nus, sendo que, na frente, o decote era vertiginoso. Também não usavam as capas escarlates, mas nos pés não dispensaram suas já tradicionais sandálias, a de lua na cor prata enfeitada com diamantes e a de sol dourada, com detalhes em oricalco. Intrigado, perguntei: algum motivo especial para essa vestimenta sedutora? Elas sorriram, enquanto ajeitavam os cabelos de forma sensual. Sol piscou o olho para mim e respondeu: ah, meu amor, essa é nossa arma secreta para o duelo. Eu apenas arqueei as sobrancelhas, admirado com os olhares poderosos e sensuais de minhas mulheres, e resolvi não questionar mais. Já era hora de enfrentarmos nosso destino. Ao nos aproximarmos da sede do poder Atlante, ficamos estarrecidos com a gritaria nas ruas. Populacho comemorava a vitória na guerra, quebrando tudo o que via pela frente e bebendo de forma enlouquecida. Alguns guerreiros da raça vermelha, que eram prisioneiros de guerra, foram soltos nas ruas para serem agredidos e humilhados pelos cruéis vitoriosos. Eram cenas gratuitas de violência proporcionadas por uma sociedade que havia mergulhado profundamente nos complexos labirintos do ódio. Muitos daqueles que agora se colocavam de forma ameaçadora diante dos vermelhos vencidos eram os mesmos que, no período da guerra, se escondiam de medo para não terem de lutar nas batalhas. Eram nada mais que ratos desprezíveis. Os verdadeiros soldados do exército da raça branca ainda se encontravam nos campos de batalha. Olhei com desprezo para aquela gente que mereceria o triste destino que, em breve, viveríamos. Entramos logo no centro administrativo. Essas criaturas falsas e desprezíveis foram as que eu tive mais prazer em subjugar, depois que todos nós dissemos para o submundo astral. E lá se estabeleceu o Império dos Magos Negros Atlantes. Ao entrarmos no amplo prédio, todo decorado com ouro, prata e oricalco, não tivemos nem oportunidade de nos dirigirmos aos nossos aposentos. Gadeir já se encontrava reunido com os demais sacerdotes no saguão central, provavelmente nos aguardando. Naquela época, nossos sentidos eram muito desenvolvidos. Era comum anteciparmos ações com base em nossa intuição, algo que o homem hoje em dia pouco explora, por ter esquecido suas origens milenares e também pela natureza primitiva dos corpos físicos da espécie Homo sapiens. Os últimos remanescentes da classe sacerdotal de magos negros atlantes nos aguardavam para o derradeiro combate, com um olhar pouco amistoso. Era hora de colocarmos à prova os dois triângulos. Eu na frente, com as gêmeas cada qual em um de meus lados, meio passo atrás, Lua à direita e Sol à esquerda, enquanto Anash e Ryu ficaram um pouco mais atrás de cada uma delas, formando um triângulo dentro do outro, uma formação coesa e imbatível, a qual utilizaríamos em muitos duelos no astral, por milênios. Gadeir, então, levantou-se do trono do amplo salão, contorcendo seu corpo como se fosse um gafanhoto com longas pernas, e disse: chegou o momento que eu tanto esperava. De hoje você não passa, caro Andrei. Eu sorri e respondi, percorrendo o olhar por todos os sacerdotes: será um prazer. Mas, antes de iniciarmos, quero dizer a todos os meus irmãos aqui presentes que esta luta não é de vocês. Os que abandonarem esse duelo agora serão poupados quando vencermos. Quem se mantiver aqui, enfrentando-nos, será morto. Dei uma breve pausa e, olhando nos olhos de cada um, completei, sem piedade. A maioria dos sacerdotes riu, ironizando-nos, mas alguns ficaram pensativos.
Eu aproveitei o momento de dúvida entre eles e insisti. Pensem, meus irmãos, vocês querem perpetuar no poder absoluto de Atlântida um lunático que deseja utilizar o Sol Negro para destruir metade de nossa pátria. Por mais que odiemos os inimigos da raça vermelha, isso é descabido e perigoso e poderá, inclusive, destruir nós mesmos. Eu respirei profundamente e ameacei novamente. Quem ficar neste palco será exterminado. O lado vencido não será poupado. Gader replicou minhas acusações sobre o uso do Sol Negro, mas sua argumentação não foi convincente. Isso fez com que alguns sacerdotes se retirassem do cenário do confronto. Ele tentou revidar, dizendo: aqueles que abandonarem o duelo serão punidos por mim, quando eu exterminar nossos rivais. Eu rapidamente repliquei: você está com medo de nos enfrentar em igualdade de condições? Essa luta é somente nossa, de nós 5 contra você e seus partidários mais próximos. Não comprometa todos os sacerdotes em uma luta que você pode conquistar de forma equilibrada. Pantauer, então, mordeu a isca e disse, esfregando as mãos: libere-os sem punição, meu mestre. Deixe comigo, que eu vou estraçalhar o pavãozinho com minhas próprias mãos. Arnache, sempre debochado, começou a rir sem parar. Pavãozinho. Eu olhei para ele e disse, irritado: cale a boca, Arnache. Concentre-se na batalha. Arnache era assim, difícil de conter-se, irônico. Aí, mas essa foi muito boa. Se sobrevivermos, não vou me esquecer disso nem por 1000 anos. Pavãozinho. Rio conteve o riso e se preparou para a batalha, enquanto os gêmeos esboçaram um sorriso leve com o canto da boca. Sol, então, disse, em tom zombeteiro, é bom rirmos um pouco para relaxar, amor. A batalha será dura. Enquanto isso, pouco a pouco, alguns sacerdotes foram saindo do amplo salão, que parecia um imenso tabuleiro de xadrez, por causa do piso de pedras brancas e pretas. Alguns abandonaram o desafio por não concordarem com as decisões extremas de Gader, outros por acreditarem que tínhamos grandes chances de vencê-lo. Aquele duelo, que seria o último com o Vril na história da humanidade, desenrolar-se assim mesmo, como um grande jogo de xadrez. Ao contrário das batalhas no penhasco, esse seria um desafio de forças, disputado lance após lance, até que o definitivo checkmate fosse efetivado, destruindo a equipe inimiga. Peças derrubando peças, manipulações do Vril ocorrendo de forma inusitada, tudo para surpreender o oponente e neutralizar suas forças, com o objetivo de abrir as portas para o golpe final. Os magos atlantes que desistiram do combate subiram ao mezanino para assistir de camarote àquele inigualável confronto. No fim, ficaram apenas 8 sacerdotes com Gader, sendo os principais seus assessores próximos, Galeato e Pantauer. Esses nos daria mais trabalho. Um a um os componentes foram construindo suas combinações de forças com Vrias direcionando aos oponentes, a fim de estabelecerem correntes que eram sustentadas pela equipe rival. As gêmeas eram excelentes nisso também. Era quase como um brinquedo para elas, que sorriam como se estivessem realmente jogando uma empolgante partida de xadrez e comemoravam a cada lance notável que realizavam, desestabilizando a estrutura emocional dos rivais. Talvez nosso grande triunfo fosse a ausência de medo da morte. Neste quesito, entre nós, talvez só Arnache fosse fraco. O galante conquistador adorava aquela vida de ilusões em que vivíamos. Provavelmente por isso tenha sido o último a abandoná-la. Cada golpe ou jogada, como queiram, durava em torno de 15 minutos. A equipe rival sustentava o equilíbrio de forças usando o Vril e aguardava sua vez para revidar. O intervalo entre as jogadas também era de mais ou menos 15 minutos. Momento em que estudávamos o inimigo e também reacendíamos o poder do Vril em nossas mãos, depois de recuperarmos as forças. O som característico do quinto elemento aumentava e diminuía, à medida que executávamos cada jogada.
Não sei por quantas horas ficamos naquela luta sofrendo imenso estresse, mas, ao mesmo tempo, era emocionante, pelas jogadas brilhantes que todos realizávamos. Os sacerdotes que abandonaram o tabuleiro assistiam a tudo boquiabertos. O quinto elemento estava cada vez mais raro na atmosfera Atlante. No entanto, realizamos manipulações fantásticas com a grande energia naquele dia. O manuseio do vril e atenção a cada lance do grupo rival exigiam-nos concentração máxima. Ryu e as gêmeas mal piscavam. Arnash demonstrava certa dispersão, típica de sua personalidade, e eu me perdia em meus pensamentos confusos. Minha mente, sempre reflexiva, fazia com que eu me desconcentrasse em certos momentos, perguntando-me sobre os porquês de cada experiência da vida. Mas eu rapidamente recuperava a concentração máxima. Assim, várias horas se passaram, e o olhar confiante de Gader não esmorecia. Galeato ajeitava sua capa com determinação e também não dava mostra nenhuma de cansaço. Pantauer, o mais corpulento entre eles, também não desfazia o vinco em sua testa, demonstrando concentração e ódio extremo a nós, seus rivais. A luta continuou assim, exaustiva, até que me precipitei e fiz uma combinação arriscada com o vril, que terminou me deixando descoberto. As gêmeas e Ryu estavam com suas capacidades máximas comprometidas. Somente Arnash poderia intervir, mas isso lhe custaria muito caro, talvez a própria vida, porque Gader, naquela combinação de forças, teria como revidar e destruí-lo. O sedutor amigo praguejou, olhando para mim muito irritado e nervoso. Droga, Andrei, droga. Eu falei que não deveríamos enfrentá-los. Um grave silêncio tomou conta do amplo salão. Passados alguns segundos, Gader gargalhou e disse, estendendo a mão para o galanteador incorrigível, Arnash, é inútil reagir. Seja meu fiel discípulo, e todo esse período de rebeldia lhe será perdoado. Eu olhei para as gêmeas e percebi que lágrimas silenciosas escorreram serenamente de seus olhos. Tudo estava perdido. Elas, então, falaram-me, meu amor, não tema. Em breve estaremos com você no plano do espírito. Eu abaixei a cabeça, confuso. Não era assim que eu deveria terminar meus dias, conforme indicavam meus sonhos proféticos. Eu já havia confidenciado às meninas que morreríamos quando uma grande onda invadisse a capital Poseidonis, e eu estaria sentado no trono de um rei, com elas duas com suas cabeças deitadas sobre minhas coxas. Não fazia sentido o que estava acontecendo. Naquele instante, percebi que Arnash me olhava, constrangido. Eu virei para ele e afirmei telepaticamente, faça o que tiver que fazer, meu eterno amigo, e eu compreenderei. Ele sacudiu a cabeça, com a mente perturbada, e pude perceber seus pensamentos. Desculpe, Andrei, tudo acabou. E inútil continuar lutando. Lamento. Naquele momento, abaixei a cabeça e disse para mim mesmo, procurando algo em que me agarrar, nessas horas. As almas fracas na busca da luz se lembram sempre daquele que geralmente se esquecem nos momentos de felicidade, o Criador dos mundos. Estou de novo aqui, grande Pai, às portas da morte, e entrego a ti meu espírito. Faça de mim o que achar justo. Eu sorri, embevecido com o sentimento de liberdade que sentia. Era o fim do ódio, do sofrimento, do desejo de vingança e das rivalidades antifraternas. Eu só queria encontrar o grande vazio, a mesma ilusão que muitos suicidas têm, quando procuram a morte. No lado de lá não existe vazio, e sim nossas próprias consciências, mais vivas do que nunca, cobrando-nos por nossos equívocos e pela fuga de nossos compromissos. Jamais devemos fugir da vida, e sim adquirir sabedoria espiritual para enfrentar os dissabores do que surgem durante a caminhada. Arnash, a seguir, olhou para as suas próprias mãos, carregadas com vril, ao ponto de faiscarem, e deixou-se envolver pelo mais belo dos sentimentos, esquecendo-se de seu ego. Ele se lembrou de nossa amizade,
Desde que éramos crianças, de nossos pactos de fidelidade mútua, tanto na infância quanto no momento em que me tornei mago negro, ao lado dele de Ryu. Tudo isso passou por sua mente na velocidade de um raio. Gader e seus asseclas haviam reduzido a concentração do Vril em suas mãos, já dando a vitória por certa, pois conheciam a personalidade de Anashi. Esse fator surpresa foi-nos de grande valia quando ele, inesperadamente, manipulou o Vril de maneira absoluta, sem reservas, e arremessou-o contra o sinistro ser esquelético de manto negro, gritando de forma selvagem, com toda a intensidade de sua alma. O arrogante e esguio líder de nossa raça surpreendeu-se com o ataque e chegou a se desequilibrar, pendendo para trás, mas rapidamente refez-se do susto e revidou, realizando um equilíbrio de forças com Arnashi. Porém, infelizmente, Arnashi passou a ser consumido. Tivemos de observar, impotentes, seu corpo envelhecendo rapidamente, como se uma força sinistra estivesse vampirizando todas as suas energias, sugando o tônus vital de sua alma e de seu corpo. Os olhos de Gader, então, brilharam, e ele cometeu seu grande erro, direcionou sua força máxima sobre Anashi, com a intenção de destruí-lo, dando-nos a liberdade de ação de que precisávamos. As gêmeas, sempre muito espertas, aproveitaram o momento e fizeram algo impensável. Abriram seus coletes repentinamente e expuseram os seios exuberantes, lançando olhares sedutores sobre os rivais. Elas sabiam que seus poderes iam muito além do que o Vril poderia nos proporcionar naquela batalha. Boa parte dos sacerdotes que davam cobertura a Gader, na segunda linha, sonhava em um dia vê-las nuas e, quem sabe, até mesmo possuí-las. Os homens, em todas as épocas, sempre foram iguais nessa questão, jamais resistiram à beleza de uma linda mulher. Ainda mais nesse caso, em que eram duas quase idênticas. Sem contar que os seios de Suinlu eram verdadeiramente divinos. Aquele gesto repentino das gêmeas terminou desconcentrando os sacerdotes que davam sustentação à energia de Gader. Eles tiveram repentina taquicardia, e seus cérebros perderam o foco na batalha. Para manipular o quinto elemento, concentração é essencial. E isso eles não tinham mais. Então, logo o Vril desapareceu das palmas de suas mãos. Ryu percebeu o enfraquecimento dos inimigos e partiu por trás das gêmeas, atacando-os, com o apoio das duas. Eles destruíram em poucos segundos os 6 sacerdotes atônitos que cobriam nossos principais rivais. Eu puxei a energia de Gader para mim, libertando Anashi, que já estava deitado no rico piso de pedras brancas e pretas, contorcendo-se de dor, como uma sombra viva do que fora. Seu corpo esfumaçava em razão da alta tensão energética que recebera. Enquanto isso, Galeato e Pantaué ficaram boquiabertos com a perda do apoio que recebiam de trás, facilitando a ação das gêmeas e de Ryu, que os destruíram. Eles eram muito arrogantes e convencidos de seu potencial. A ideia da derrota não fazia parte de suas crenças. Olhavam para a situação ao seu redor sem acreditarem no que estava acontecendo, o que terminou por facilitar nossa ação. Poucos segundos depois, eu disse, adeus, Gader. Volto a te encontrar no inferno, isso se Atlas já não tiver acabado com você quando eu chegar lá. O maquiavélico líder da raça branca apenas arregalou os olhos e tentou falar algo, mas, antes disso, também explodiu, tomando-se uma nuvem de pó diante de nossos olhos. O duelo estava encerrado. Eu suspirei e disse, olhando para o alto, sem dar-me conta de que um espírito voltado para o bem jamais espera vingança, Evelyn, minha querida, isso é por você. Sinta-se vingada. Depois, corri até Anashi e virei seu rosto em minha direção. Ele parecia um velho decrépito com mais de 200 anos. Seu corpo estava arruinado, os cabelos haviam caído, apenas alguns ralos fios longos saíam esparsos de sua cabeça, que mais parecia uma caveira. Sua pele estava muito enrugada, e os dentes,
sempre brancos e brilhantes, tomaram-se marrons e desidratados. Parecia um corpo putrefato, dentro das intocáveis belas vestimentas dos magos negros atlantes. Ele olhava para as mãos e me dizia, horrorizado, com uma voz fraca e reticente, Andrei, mate-me. Por favor, mate-me. Eu aconcheguei em meu peito, sentado no chão, e falei, enquanto o embalava, assim como se faz com uma criança, calma, meu irmão, calma. Nós daremos um jeito nisso. Temos as câmaras de rejuvenescimento na pirâmide. Você voltará a ser o que era. Naquele instante, ele desmaiou, enquanto os sacerdotes que assistiam ao combate do mezanino passaram a nos aplaudir. Em seguida, todos desceram e se ajoelharam à nossa frente. Um deles, então, perguntou, quem entre vocês será nosso líder? Seguiremos suas decisões com fidelidade máxima. As gêmeas eram minhas princesas. Ryu jamais desejou o poder, pelo contrário, tinha até aversão a ele. E Anashi encontrava-se em um estado deplorável. Mais uma vez, o destino pregava-me uma peça, quando Ryu espontaneamente disse, Andrei é nosso rei. Todos aclamaram meu nome a uma só voz, e, depois, aquele que nos interpelou disse, vamos comunicar a toda a Atlântida que ela tem o novo governante. Ficamos felizes por não termos de nos submeter a um líder instável e perigoso como Gadeiro. Percebi que aquela era uma bajulação comum entre aqueles que se utilizavam de gestos políticos para evitar represálias, mas não me importei. Apenas ordenei, vamos adiar o comunicado por alguns dias. Deixem o povo comemorar a seu bel prazer. Agora, preciso levar Anashi para a pirâmide. Todos estão dispensados. Aproveitem para comemorar a vitória. Um dos sacerdotes, que apenas assistiu ao confronto, olhou para o rosto desfigurado de Anashi e falou, é inútil, pois este já está morto. Jogue o porta fora e venha comemorar conosco. Será apenas mais um cadáver em meio às ruas. Eu, em seguida, levantei-me, carregando nos braços o corpo de Anashi, que exalava o cheiro da morte, e disse-lhe, reze para que ele viva, porque, se morrer, você morre também. Jogarei suas cinzas sobre o túmulo de meu amigo, em homenagem a ele, e colocarei sua cabeça cravada em uma lança para os corvos visitarem a sepultura de Anashi e, assim, abençoá-lo com seus cânticos sagrados. O medíocre sacerdote de segunda linha se encolheu, assustado, sem nada dizer, e tenho certeza de que, naquele mesmo instante, já passou a sentir saudade de Gadeiro. Depois, corremos carregando Anashi até a grande pirâmide e lá subimos ao cume, no último andar, onde o colocamos nas câmaras de rejuvenescimento. Porém, o tratamento emergencial não surtiu o efeito esperado. Ele gemia sem parar, por causa das dores atrozes. Anashi estava muito fraco, e a incidência do vril sobre ele estava sendo mortal. Tivemos que desativar o processo e apenas colocá-lo imerso em uma solução líquida com o vril para amenizar seu sofrimento. Seria impossível rejuvenescê-lo naquelas condições, pois seu corpo estava muito deteriorado. O efeito balsâmico da solução aliviou suas dores, fazendo-o cair em sono profundo. Enquanto dormia, meditamos sobre tudo o que tinha acontecido e estudamos alternativas para recompô-lo. Anashi tinha arriscado a vida por mim. Eu não poderia abandoná-lo naquele estado. Quando ele acordasse, entraria em profunda depressão e desejaria morrer, caso não recuperássemos seu estado físico. Sob forte impressão, levantei-me e me aproximei dele com passos lentos. Olhei fixamente para seu rosto carcomido por um envelhecimento relâmpago, coberto por cânceres de pele. Observei silenciosamente seus sempre bem cuidados cabelos, agora ralos e sem vida, e chorei abertamente, sem esconder as lágrimas. Toda a vaidade que sempre cultuáramos durante a vida estava ali, completamente morta em Anashi, exatamente em quem era mais afeito a ela. O divertido amigo adorava passar horas diante do espelho, adorando seu próprio corpo,
da cabeça aos pés. E agora estava ali, em sono induzido, mergulhado na solução de Vril, em um estado absolutamente repulsivo, mais parecendo uma múmia milenar do que o alegre e belo amigo que nos divertia com seus galanteios sensuais. As carinhosas gêmeas, então, abraçaram-me, enquanto Ryu apoiava sua mão pesada em meu ombro, observando, com um olhar chocado, aquele corpo disforme que abrigava a alma rebelde de nosso querido irmão Arnache. O apocalipse Atlante. Nos dias seguintes à nossa vitória, assistimos a toda sorte de desregramentos por parte da população. Com certeza, a capital era a cidade mais influenciada pelas vibrações inferiores. Os soldados responsáveis pelo policiamento do centro administrativo vinham com frequência perguntar-me se deveriam tomar alguma atitude. Eu sinalizava com desdém e dizia-lhes, pouco interessado na segurança e na ordem, deixem a ralé se divertir. Em breve, eles serão chamados à razão por uma força maior que todos os nossos soldados juntos. Apenas protejam nossos prédios e a grande pirâmide. Não quero gente não autorizada andando por lá. Eles saíam sem entender minhas palavras, pois não revelamos a ninguém o que aconteceria, muito menos aos poucos sacerdotes do Vril que restaram, porque eles poderiam desejar pegar alguma nave e fugir para o mundo primevo. Todos nós deveríamos morrer na grande ilha, pois esse era o destino dos últimos sacerdotes do Vril da humanidade. Os jovens que foram educados pelos mestres não tinham nem um quarto do poder que detínhamos. Suas aplicações com o Vril no mundo primevo seriam bem limitadas, apenas o suficiente para ajudá-los no desenvolvimento das nações. E era melhor assim, pois o poder corrompe. Somente almas nobres deveriam possuir aquela força maravilhosa que terminamos usando indevidamente para o mal. Enquanto isso, o astro rubro crescia no firmamento. O povo se maravilhava com a beleza da nova estrela no céu. Os cientistas, típicos capelinos, diziam-se senhores da órbita do cometa e o identificavam como inofensivo ao planeta, mas, na verdade, eles apenas especulavam, com base em sua visão limitada das coisas, assim como ocorre nos dias atuais. A raça branca era muito cética. Acreditava que a ciência responderia a todos os dilemas humanos. E isso realmente é verdade. O problema é que não temos a capacidade de compreender perfeitamente o mundo que nos cerca. Nossas experimentações e observações estão restritas ao nosso limitado nível de percepção. Portanto, temos que possuir a grandeza de aceitar que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que podemos compreender. Naqueles dias, Atonis, Christie, Artemis e Nasser já haviam abandonado a capital. Eles se dirigiram para o cume de uma montanha nos arredores de Poseidonis. Lá aguardariam o desfecho da tragédia que havia muito tinham ciência de que ocorreria, por terem os olhos abertos para um mundo muito além do que nossos 5 sentidos conseguem captar. Enquanto isso, o cometa se aproximava rapidamente em direção à Terra. Ele era de natureza dimensional semelhante à de Atlântida, de ordem semimaterial, e, portanto, causaria um dano localizado nessa mesma dimensão intermediária. Caso contrário, toda a vida no planeta sofreria severamente por um longo período. Impacto desse cometa e a consequente submersão de Atlântida apenas agravaram os eventos do final da última era glacial em que vivemos, por volta do ano 10.000 a.C. O calor que emanava dele atiçou as vibrações inferiores do povo, que terminou paralisando definitivamente todas as atividades produtivas e intensificou as comemorações pela vitória na guerra. Os derrotados continuaram a ser humilhados, e eram utilizados para servir a todos os caprichos dos vencedores. As bebidas e as drogas foram consumidas em larga escala, naquelas últimas semanas, alucinando ainda mais as massas. A energia anticrística gerada intensificou as atitudes torpes entre todos, principalmente entre os mais ignorantes e afeitos a comportamentos animalizados. Nós permanecíamos no prédio administrativo,
que estava sempre sendo protegido pelos soldados, já que o povo enlouquecido poderia provocar algum ato de vandalismo. Eu sentia que o fim estava próximo e resolvi finalmente entrar nos aposentos de Gadeira e destruir o altar e o espelho de cristal. Aquele gesto talvez quebrasse o elo dos dragões com os magos negros atlantes. Essa foi a maior estupidez de Gadeira naquela vida. Nós deixamos Arnash encolhido em sua cadeira de rodas e fomos até lá. O pobre amigo apenas acompanhava nossos movimentos com um olhar triste. Por 2 vezes, as gêmeas tinham conseguido evitar que ele se matasse. Em uma dessas ocasiões, eu me agachei diante de sua cadeira de rodas e disse-lhe: aguente só mais um pouco, meu irmão. Temos que entrar juntos no mundo espiritual, caso contrário, poderemos ser pegos em uma cilada pelos dragões. Lembre-se daquela reunião que participamos com Gadeiro. Eles venderam suas almas, nós não. Nossa união é a nossa força. A forma como chegarmos ao outro lado pode definir nosso futuro. Se formos subjugados, talvez nunca mais consigamos nos levantar e recuperar nossa independência. Uma luta mais árdua nos espera no outro lado da vida. Ele, então, suspirou, e grossas lágrimas correram por seu rosto decrépito, quase sem vida. As gêmeas olhavam com infinito sentimento de piedade. Depois, o deixamos sentadinho na cadeira de rodas, todo encolhido, com os braços retorcidos, diante de uma janela, para que ele pudesse observar com seus olhos apagados o movimento caótico das ruas. Ao entrarmos nos aposentos de Gadeira, rapidamente descemos ao subsolo e lá quebramos todos os seus amuletos e suas estátuas ritualísticas. Sol, impressionada com tudo aquilo, perguntou, com as mãos apoiadas em sua cintura curvilínea e sedutora: que instrumentos de evocação estranhos são esses? Nunca vi algo igual. Eu olhei para ela e respondi: trata-se das formas primitivas de comunicação com os espíritos das sombras do mundo primitivo. Nós, Atlantes, sempre soubemos que a verdadeira magia mental prescinde desses elementos. Eu joguei aqueles símbolos primitivos no chão, com desprezo, e prossegui, mas Gadeira estava possuído pelo desejo de poder. Pagaria qualquer preço para vencer Atlas. E, como não conseguia com Vril, acreditou que precisava de uma força desconhecida. Certamente, os ardilosos dragões o iludiram a seguir seus bárbaros rituais, tanto que ele deveria realizar sacrifícios de animais e até mesmo de humanos neste altar. Lua concordou e disse-nos, com seu sorriso astuto: entendo, Andrei. Então, quando desencarnarmos, nós devemos evitar essa hipnose que eles tentarão nos impor. Eu concordei com um gesto e afirmei: sim, eles tentarão fazer conosco o mesmo que fizeram com Gadeira e os demais sacerdotes. Procurarão nos atormentar e pressionar para aceitarmos sermos seus servos. Tentarão nos confundir, colocar-nos uns contra os outros, dividir-nos. Não podemos aceitar isso de forma nenhuma. E espero que Atlas possa nos apoiar. Tomara que ele não tenha sido subjugado. Creio que não, pois ele jamais aceitaria submeter-se a esses seres inferiores. Eu suspirei, com um olhar pensativo, e concluí: a luta será árdua, ainda mais que estaremos mergulhando em um mundo desconhecido, mas não podemos admitir sermos escravizados por essas criaturas primitivas. Isso seria nosso fim. Nossos egos não suportariam. Rio concordou com minhas palavras em um gesto expressivo e manipulou o quinto elemento para desintegrar o altar de Gadeira, enquanto os gêmeos e eu lhe fizemos o espelho de cristal. Em seguida, queimamos todos os elementos de magia negra elaborados por ele, utilizando o poder transformador da chama violeta, que era facilmente criada com o Vril, e falamos a uma só voz: que esses elementos se desfaçam na atmosfera, retornando às suas formas originais da Terra, sem fazer mal a nada, nem a ninguém, transmutando-os em energias positivas para serem reaproveitadas pelo universo. Depois daquelas palavras, ficamos nos olhando, admirados com nossa própria atitude.
Realmente éramos luz e treva. Sem percebermos, em diversas ocasiões, resgatávamos atitudes nobres do tempo em que vestíamos as túnicas da luz. Sol riu, divertindo-se com aquela situação insólita, em que magos negros agiam pelo bem do universo, enquanto Lua me dirigia um significativo olhar, de canto de olho, como era seu costume, provocando-me profunda reflexão. Logo depois, escutamos um gemido distante, como se fosse de uma fera sofrida. Havia muitas almas aprisionadas naquele ambiente e, com a destruição dele, elas foram todas libertadas. O recinto, que anteriormente estava com uma energia pesada, ficou mais leve. As meninas abriram algumas janelas de ventilação para arejar o local e dispersar os fluidos deletérios criados a partir dos rituais de magia negra de Gader. Depois, subimos aos seus aposentos e analisamos toda a riqueza que ele havia acumulado em todos aqueles anos. As meninas observaram, deslumbradas, as joias trabalhadas por ourives geniais da época de ouro de Atlântida. Ryu se concentrou com interesse em quadros magníficos que o terrível Gader devia apreciar como poucos. Ele era refinado, isso ninguém poderia negar. E talvez esse seu esmerado gosto tenha levado à ambição sem limites que lhe causou sua ruína. Eu, então, caminhei até a ampla varanda de sua sala, que tinha vista para o mar e para a praça central do complexo administrativo do Poder Atlante, e surpreendi-me com o que lá encontrei. As gêmeas e Ryu perceberam meu assombro e correram até onde eu me encontrava. Eles observaram o local onde eu repousava meu olhar impressionado e se depararam com um luxuoso trono. Os braços terminavam em cabeças de leões, os pés da cadeira real tinham o formato de patas desse animal, e, no encosto superior, havia o desenho de um símbolo muito significativo naquela época e nas sociedades iniciáticas do futuro, a pirâmide dourada, de oricalco puro, com um olho dentro, o olho que tudo vê, elaborado a partir do mineral lápis lazuli. Esse símbolo, hoje em dia, tornou-se muito popular e circula pelas mãos de bilhões de pessoas pelo mundo, pois ele é um dos elementos principais da nota de $1. O olho que tudo vê simboliza a capacidade de observar tudo e todos, nada mais que a onipresença do Espírito Criador, algo tão cobiçado por nossa raça arrogante, que desejava ter, inclusive, o poder divino nas mãos. Além disso, o poder da onipresença significava jamais ser surpreendido pelos inimigos. A mística simbologia dos Atlantes da Era de Ouro foi distorcida conforme nossos interesses, assim como os nazistas fizeram com o poder fabuloso da suástica. No entanto, o interessante era o material do qual o trono fora confeccionado, oricalco maciço. Contudo, o que mais me impressionou não foi ele em si. Eu olhei, então, para as meninas e disse-lhes, aqui é o lugar em que estaremos na hora final. Esse é o trono de meus sonhos. Ryu observou minhas palavras e lançou-me um olhar significativo, contudo, nada falou, como era de seu costume. 5 dias antes do impacto, algumas pessoas perceberam que o cometa iria colidir com a Terra. Houve uma histeria generalizada, e o povo começou a fugir da grande capital de Atlântida. Contudo, para onde fossem, parecia que o astro intruso os perseguia. Os cidadãos mais abastados correram para o litoral e ingressaram em grandes barcos para tentar escapar da catástrofe. Finalmente, o cometa entrou na atmosfera terrestre, causando um estrondo mais alto do que 1000 trovões. A multidão gritou desesperada, sem saber para onde fugir. Todos correram sem rumo, uns pisoteando os outros. Mas, ao contrário do que se imaginava, a grande pedra do céu caiu a milhares de quilômetros da capital. O impacto foi tão forte que dividiu o continente em 3 partes. Ele desprendeu-se do que hoje conhecemos por Ilhas Canárias, Açores e Madeira, e dividiu-se ao meio, no local onde o cometa atingiu a grande ilha. Os habitantes da outrora magnífica metrópole Maoitares viam respirado aliviados,
quando se iniciou uma série de terremotos que derrubou os prédios maiores, soterrando milhares e milhares de pessoas, em todos os centros populacionais do Atlântida, o Reino das Trevas. Imenso continente atlântico. O pânico foi total e não havia para onde fugir. Logo começaram os incêndios por todos os lados, e uma erupção vulcânica surgiu repentinamente, a 2 quilômetros da Grande Pirâmide. Por todo o continente, sucederam-se diversas explosões piroclásticas e tremores de terra. A lava invadiu os centros urbanos, destruindo o que os terremotos não haviam arruinado. Ela invadia casas e queimava tudo o que cruzasse seu caminho. Pessoas feridas rastejavam-se pelas ruas, com membros fraturados por causa dos escombros dos terremotos. Lentamente, a lava se aproximava e carbonizava seus corpos ainda com vida. A erupção dos vulcões lançou rochas e areia até 100 quilômetros de distância da explosão dos montes, que se elevavam repentinamente por todo o continente. O céu ficou coberto por nuvens escuras, e ocorreu a ejeção de grande quantidade de cinzas vulcânicas e pedras pómenes, que se trata de fragmentos de uma rocha esponjosa de baixa densidade, comum nesses eventos. Em toda a Atlântida, parecia estar nevando, por causa da chuva intensa de pedras pómenes que cobria as cidades e sufocava os transeuntes. As poucas pessoas dignas oravam, resignadas com o destino trágico da grande ilha, enquanto as almas criminosas choravam desesperadas, demonstrando sua covardia, depois de cometerem tantos crimes ímpios contra o planeta e contra seus irmãos de ambas as raças. A inexorável lei de ação e reação cobrava seu alto preço contra a sociedade atlante. Tínhamos vasto conhecimento espiritual, legado por nossos ancestrais, entretanto, fecháramos os olhos para essa verdade, assim como faz o homem moderno hoje, em um importante momento da história da humanidade. Em breve, também teremos que prestar contas, antes da nova era instalar-se definitivamente na Terra. A alienação espiritual da atual civilização custará muito caro a todos, pois relegamos a um segundo plano o objetivo maior da vida humana, que é evoluir em harmonia com nossos semelhantes e com Gaia, o mundo em que vivemos. Algumas horas depois, um dos tremores de terra fez com que a grande pirâmide de Atlântida rachasse, perto do cume. Ouvimos um estalido agudo e, em seguida, o som característico do vril, quando estava em alta rotação. A energia da pirâmide passou a se dispersar na atmosfera, em uma profusão de luzes e cores, intensificando ainda mais o terror daquele cenário tétrico. Depois, o vril passou a emitir aquele som agudo que, ao meu entender, representava os momentos em que a grande energia estava aflita, algo como se fosse o grito sofrido de passar os feridos. Era o canto da morte que se avizinhava da terra de Poseidon. Eu observava aquele impressionante espetáculo, meditando sobre nossas vidas, quando Lua se aproximou e falou, com voz assustada, olhando para mim e para sua irmã, de forma tímida. Eu terminei o poema de Nossas Vícias, aquele que estava redigindo fazia meses. Eu sorri para ela, tentando desviar a atenção daquele apocalipse terrível que fazia tremer o chão sob nossos pés, e disse-lhe, serenamente, tentando demonstrar equilíbrio, enquanto acariciava seu angelical rosto moreno, que bom, meu amor. Leia para nós. Traga-nos um pouco de alegria, em meio a esse inferno. Só passou a mão nos cabelos da irmã e beijou-a, enquanto ela se preparava para recitá-lo, sem ler, pois já havia decorado o texto. Depois de alguns momentos de silêncio, ela começou a declamar a poesia que tocou fundo em nossas almas, de forma inenarrável, não tanto pela beleza poética, mas sim pela profundidade da interpretação que ela fez de nossas próprias vidas. Isso é o amor. Passo noites sem dormir. Mal posso esperar para vê-los acordar novamente, retomar do mundo imponderável, onde em breve seremos mestres também. Eu preciso de você sempre ao meu lado para me dizer Hank está tudo bem,
que estaremos sempre juntos, acompanhando o fluxo interminável dos milênios. Vocês são minha luz e meu ar. Por vocês eu vivo, morro e renasço. Será que isso que estou sentindo é amor? Isso só pode ser amor. Esse é o amor que me completa e me faz feliz. Ao lado das almas gêmeas da minha, sinto-me leve e realizada. Eu não posso segurar esse sentimento, ele é mais forte que eu. Ao lado de vocês eu encontrei a chave para abrir qualquer porta. Eu posso sentir meu amor por vocês crescendo cada vez mais forte a cada dia. Quero envolvê-los em meus braços e dar-lhes beijos e afagos, durante todas as noites dos milênios sem fim. Não importa de qual lado estamos, luz ou trevas, desde que estejamos juntos, estarei sereno e em paz. Nosso amor vencerá tudo e todos. Nós três somos fortes sozinhos, porém invencíveis unidos. Somos um só. Morreria por vocês, assim como sei que fariam o mesmo por mim. Gemas guardiãs do dia e da noite, protegendo seu mais importante tesouro. Eu sou a luz da noite, Sol, o raio do dia, e Andrei, o prisma que equilibra e dá direção às nossas forças. Somos os mestres do Vril. Nosso poder se fortalece pelo amor verdadeiro e infinito. Não há poder maior. Somos luz, sombra e cristal, faces de um prisma, energia que corre em nossas veias, Vril. Caleidoscópio, beleza de um jogo de cores, teatro de luzes e sombras. Somos personagens de nossa paixão. Quantas faces tem o amor? Três que se multiplicam em um jogo de espelhos, formam um diamante, uma joia eterna como nosso amor. Juntos para sempre. Um amor que aceita tudo, uma luz que mergulha na sombra, para seguir sendo una, sempre juntos, para sempre, não importa em qual dimensão. Será que isso que estou sentindo é amor? Isso só pode ser amor. Esse é o amor que me completa e me faz feliz. Ao lado das almas gêmeas da minha, sinto-me leve e realizada. Por vocês mergulho no escuro, de olhos fechados, sem temor. Sol e eu ficamos encantados com a alma que Lua colocou em sua declamação. Seus olhares, a interpretação e os gestos de amor incondicional que nos dirigia deixaram-nos absolutamente cativados, ao ponto de esquecermos completamente a catástrofe que se desenrolava ao nosso redor e que servia de pano de fundo para a bela cena teatral de que a doce morena tornara-se protagonista. Com os olhos úmidos, dissemos, a uma só voz, também te amamos muito, Luazinha. Nós três, então, abraçamo-nos, felizes por termos a certeza de nossa indestrutível união. Como ela mesma disse no poema, éramos um só. E era isto que nos dava uma força poderosa em meio às trevas, o amor tomando-se o elo fundamental para vencermos em meio às sombras. E, assim, envolvidos em uma felicidade mística, aguardamos o passar da noite, com os olhos vidrados nas explosões dos vulcões que iluminavam a noite com um magma incandescente, sem cessar. As reações energéticas da pirâmide também eram assustadoras, como se fosse o vazamento de um combustível radioativo, que lentamente debilitava a vida ao seu redor. O Vril passou a vibrar em sua forma inversa, após a ruptura de seu maior templo. De alguma forma, até mesmo o símbolo máximo da inteligência atlante vingava-se de nós, os capelinos céticos e arrogantes, os amaldiçoados algozes daquele paraíso sagrado. Talvez esse rompimento das paredes da pirâmide, liberando as cadeias de Vril, tenha contribuído para os fenômenos que até hoje ocorrem no Triângulo das Bermudas, como, por exemplo, o desaparecimento de navios e aeronaves. Além da alteração da leitura dos instrumentos de navegação, a energia Vril é autossuficiente. Se fosse trabalhada por sacerdotes hábeis, poderia tornar-se eterna, principalmente em um ambiente neutro e sem influências mentais, como o fundo do mar das Bahamas. A chama de Antúlio era uma prova disso, pois permaneceu incólume por séculos, até a sociedade atlante começar a se corromper. Altas horas da madrugada, iniciaram-se tempestades selvagens no céu,
misturando as nuvens naturais com aquelas oriundas do fumo dos vulcões. Fortes raios e muita chuva desceram do céu sobre algumas regiões, levantando vapores das lavas que escorriam dos vulcões em direção às cidades. Eu estiquei a mão para fora de nossa sacada e percebi que as gotas eram negras e ácidas. Era a chuva negra, a chuva da morte. Ao amanhecer, quando tudo parecia ter se acalmado, gigantescas ondas do oceano surgiram por todos os lados da capital dos Atlantes. A sensação era de que o mar estava invadindo a Atlântida, mas, na verdade, a grande ilha estava descendo para o fundo do oceano, em decorrência da acomodação das placas tectônicas, que perderam sua sustentação durante a enorme ejeção de magma pelos vulcões. Em questão de poucos minutos, as ondas chegaram sobre a grande Atlântida, e ela soltou seu último grito. Nós ficamos boquiabertos, na luxuosa varanda dos aposentos de Gadeir, observando o desespero das pessoas lá embaixo, correndo sem rumo pelas ruas e praças, enquanto os repentinos tsunamis varriam tudo que encontravam pelo caminho, arrastando de forma violenta os corpos mortos de ricos e pobres, vencedores e vencidos, brancos e vermelhos. Eu observava tudo aquilo sentado no trono de Gadeir, como o primeiro e último rei absoluto de Atlântida. Na época de ouro, o governo era regido por um sistema de democracia descentralizada. Não existia um único governante absoluto. Isso é uma característica de impérios ditatoriais, que só se estabelecem pela força. Democracia é luz, ditadura é treva. Que estranha ironia, o espírito criador parecia estar zombando de mim. Sol estava sentada aos pés do trono, com a cabeça recostada sobre minha coxa, à esquerda, enquanto Lua estava da mesma forma, mas do lado direito, como sempre faziam. Naquele momento extremo, sussurrei para mim mesmo, porque, Espírito Criador, você me coloca no centro de seus acontecimentos tão fundamentais para a história de nossa humanidade. Hoje sei o motivo. Segundo Hermes me informou, era para realizar a tarefa que eu faço agora, relatar essas experiências como testemunha ocular dos fatos, elucidando, assim, o que o tempo, os interesses dos poderosos ou apenas incompreensão da época distorceram. A supremamente divina já planejava, há 12.000 anos, uma forma de tornar-me útil para o progresso e o despertar espiritual de nossa humanidade. O leitor poderá protestar, dizendo, mas onde está o livre-arbítrio? Essa afirmação contraria as leis de Deus. Certamente, não se trata de fatalismo. O que dá sentido a toda a criação divina é que temos livre-arbítrio para decidirmos nossos passos. Somos livres, e isso nos permite evoluir conforme nosso ritmo e desejo, tanto pela luz como pelas trevas. Entretanto, o Espírito Criador, em sua mente suprema, consegue prever com exatidão as ações de seus filhos com milênios de antecedência, apenas analisando seu perfil psicológico. Para Deus, o mistério absolutamente não existe. Logo, ele sabia perfeitamente quais seriam minhas escolhas e como utilizá-las, segundo seus augustos desígnios. Enquanto isso, Rio se mantinha apoiado ao parapeito, com um olhar impressionado mas sereno, acompanhando o avanço das gigantescas ondas. Jarnash gargalhava como um louco, sentado em sua cadeira de rodas, mal contendo a ansiedade de ser tragado pelo vagalhão incontrolável das águas do Oceano Atlântico. Ele dizia, com os olhos vidrados, venham, venham forças da natureza, libertem-me deste corpo miserável. Enquanto isso, eu voltava a me perguntar, espantado com que o destino havia me reservado, por que, Espírito Criador? Por que devo morrer sobre esse trono que nunca cobicei? Olhei para mim mesmo e vi um jovem muito viril, belo e cheio de energia. As gêmeas também ainda estavam assim, no auge da beleza, apesar de nossa avançada idade. Morreríamos no apogeu de nossa vitalidade. Porém, olhei para Arnash e observei naquele estado deplorável. Então, refleti, tudo apenas ilusão, nada mais que isso.
A alma se torna bela pelos valores que adquire com suas honradas ações. Essa é a riqueza imperecível que não compreendemos a tempo. O corpo físico está sempre fadado à degeneração gradual, com o passar do tempo. Nós é que burlamos mais essa regra da vida criada por Deus, tudo em nome de nossa incontrolável vaidade. Espíritos maduros e sábios dedicam seu tempo principalmente à conquista de valores que tornarão suas almas ainda mais lindas e agradáveis. Já as almas infantis pensam somente na beleza do corpo físico, cultuando apenas seu aspecto exterior, terminando suas existências em um grande vazio interior. Naquele mesmo instante, no pico de uma colina próxima à capital, os grandes mestres encontravam-se abraçados, em profunda oração, aguardando seu destino. Eis que, minutos antes do fim, surgiram anjos iluminados do céu e os desligaram de seus corpos físicos, dizendo: não existe injustiça na obra de Deus. Vocês não possuem karma, portanto, nada devem sofrer neste momento extremo de desligamento da terra que tanto amaram. Seus espíritos levitaram, à medida que os seus corpos caíam no chão sem vida. Logo o mar engoliu a terra de Poseidon, e eles puderam ver os barcos que tentaram fugir na última hora sendo tragados pelo repuxo das ondas que inundaram o imenso continente que outrora fora palco do progresso de uma avançada civilização. Um redemoinho, então, formou-se, e todas as embarcações desceram com a grande ilha para o fundo do mar. Seus pupilos haviam partido fazia várias semanas, caso contrário, não teriam escapado às forças avassaladoras da natureza. Os anjos celestes, antes de acendê-los às esferas espirituais superiores, conduziram-nos pela imensidão do mar até alcançarem alguns dos barcos de seus alunos que se aventuravam rumo ao desconhecido. Eles estavam em segurança, impressionados com as explosões e a luz incandescente que partiam de Atlântida, a centenas de quilômetros de distância do local em que se encontravam. O céu, por fim, tornou-se escuro, coberto pela poeira cinza das erupções. Por longas semanas, não se viu a luz do sol. O mar ficou rebelde com as transformações topográficas na região, e os barcos começaram a separar-se, conduzidos pela força das ondas após o grande cataclismo. Alguns foram dirigidos por mãos divinas para as Américas, outros, para a Ásia, e os restantes, para a região do Mediterrâneo e do Vale do Nilo. A Terra, naquele dia, entrava em mais um novo ciclo de evolução espiritual, mais um, de centenas que ela já viveu. Enquanto isso, nós descíamos para as profundezas do mar, para o novo reino de Poseidon, o Senhor dos Mares, que ficou conhecido como Netuno entre os romanos. Lá uma nova batalha nos esperava. Magos negros versus dragões. A esplendorosa Atlântida submergia lentamente em direção ao fundo do mar, como um navio indo a pique. Tentamos nos manter unidos, mas as águas nos arrastavam pelo redemoinho que se formara com a repentina acomodação das placas tectônicas. Por toda a volta, estátuas e colunas do prédio administrativo desciam vagarosamente rumo às profundezas do oceano. Apenas um impacto em alguma daquelas estruturas e seria nosso fim. Inclusive, o pesado trono de oricalco passou raspando por meu braço esquerdo. Milagrosamente, conseguimos evitar qualquer choque com aqueles milhares de entulhos, em meio à escuridão cada vez mais intensa, à medida que afundávamos. Assim, depois de um tempo que não sei precisar, a grande ilha acomodou-se nas profundezas do Atlântico. Percebemos isso por causa do tremor sob nossos pés e pelo som surdo e fúnebre do impacto no fundo do mar. Logo ficamos aflitos para respirar. Além disso, a escuridão à nossa volta era angustiante. Meditei por alguns instantes e logo saí à procura de meus amigos, nas profundezas do oceano. Mesmo em meio à escuridão, rapidamente encontrei as gêmeas. Fiquei impressionado, porque era o mesmo que achar uma agulha em um palheiro. Sol era mais sensível e logo começou a entrar em pânico, desesperada para suprir seus pulmões com oxigênio.
Sua irmã acalmou e tentou equilibrá-la emocionalmente. Pouco depois, Ryu se aproximou, trazendo nos braços Anashi, que já não resistia mais. Ele estava inconsciente com os pulmões cheios d'água. A situação ficava mais aflitiva e caótica a cada minuto. Naquele instante, vários espíritos das profundezas do mar, da Ordem dos Dragões, aproximaram-se com máscaras de respiração artificial. Eles eram horrendos, com uma forma meio humana, meio animal. Possuíam características típicas dos répteis, peixes e anfíbios. Alguns outros não tinham pernas, e sim patas de cabra, além de medirem 4 metros de altura. Na cabeça, ostentavam chifres semelhantes aos de uma cabra. As representações mitológicas do diabo na Terra têm sua origem na forma perispiritual desses espíritos que foram denominados dragões. Eles refletem em sua imagem a natureza animalesca de seu mundo interior. Os homens que os descreveram na Terra tiveram contato com eles no astral, durante o repouso do corpo, e depois recordaram inconscientemente, para fazerem seus relatos. Já os magos negros foram descritos por esses viajadores do astral com as características que seriam imortalizadas, posteriormente, como retrato perfeito dos misteriosos vampiros, belos, sedutores e insensíveis. É, assim, caro leitor, que surgem as lendas. Inclusive, para evitarmos a degeneração natural do perispírito no plano astral, em decorrência de nossas mazelas, elaborávamos catalisadores energéticos, que eram verdadeiros caixões, onde repousávamos com o objetivo de mantermos-nos belos, dentro do possível, fraudando, assim, as leis do Criador, da mesma forma que fizéramos na extinta Atlântida. Porém, tudo não passava de mera ilusão. O Espírito Criador permitia, em silêncio, nossas fraudes, como faz o bom pai que aguarda, em certas situações, o natural amadurecimento de seus filhos. Ele sabia que um dia todos nós despertaríamos para o verdadeiro caminho e corrigiríamos nossos erros, sendo imensamente gratos por sua misericórdia para conosco, no tempo em que vivíamos em sombras. Um desses dragões, então, falou-nos: submetam-se ao nosso comando, e lhes permitiremos respirar aqui mesmo nas profundezas do mar. Não há outra saída. Estamos muito longe da superfície, é impossível, assim, retomar a tempo. Soul teve um impulso para jogar-se nos braços do ser grotesco, que, aliás, tinha 4 braços, com uma máscara em cada mão. Ela desejou pegar uma das máscaras, mas sua irmã a impediu, dizendo-lhe mentalmente: calma, maninha, essa aflição já vai passar. Vamos resolver isso entre nós. Lembre-se das advertências de Andrei. A loira querida pareceu compreender e aquietou-se nos braços da irmã, com uma expressão assustada. Meus olhos, então, foram se acostumando à escuridão do local, e eu lhes disse: afastem-se de nós. Não nos submeteremos aos dragões. Somos magos negros atlantes. Jamais um ser superior deve se curvar aos seus vassalos. Aquele que parecia ser o chefe riu e sentenciou: como queiram. Se essa é sua decisão, portanto, morram no fundo do mar, tornem-se alimento para os peixes. Eles se afastaram, porém permaneceram nos espreitando a alguma distância. Eu me apoiei em uma das colunas dos templos de Atlântida, que agora repousavam nas profundezas do mar, tomando-se patrimônio de Netuno, e meditei. Artemis sempre nos ensinara que o mundo é mental, mas nossa consciência limitada da realidade em que vivemos faz com que não percebamos o todo. O mundo é muito mais amplo do que nossa limitada percepção das coisas nos mostra. Naquele instante, percebi que não poderíamos mais estar vivos. Ninguém suportaria ficar tanto tempo sem respirar. Passamos um longo tempo submergindo até o fundo do oceano. Deveríamos estar a mais de 7 quilômetros de profundidade. Como poderíamos estar vivos? E, também, como foi possível termos nos encontrado tão rápido em meio àquela escuridão? Tudo parecia muito real, muito físico,
mas estávamos já no reino do espírito. Sim, estávamos mortos. Essa era a realidade. Então, porque aquele desejo desesperado para respirar o oxigênio, se nossos corpos orgânicos deveriam estar em algum lugar no meio daqueles entulhos gerados pelos terremotos e pelo posterior afundamento da grande ilha. Voltei-me para a Lua e Ryu, que estavam mais lúcidos, e pedi para me observarem. Caso eu estivesse enganado, eles deveriam me socorrer. Em seguida, soltei o pouco de ar que ainda tinha nos pulmões e, profundamente concentrado, comecei a respirar dentro d'água. A princípio, senti uma dor lancinante queimando minhas vias respiratórias e a caixa torácica. Então, gritei mentalmente para mim mesmo: isso não é real. É uma ilusão. Não precisamos mais do oxigênio para viver. Estamos no reino do espírito. Esse talvez seja um dos maiores condicionamentos inconscientes que podemos ter, pois a respiração é algo essencial à vida, já que faz parte dos processos involuntários de nosso organismo para preservar nossa existência. Logo, torna-se muito difícil romper o paradigma de crer ser possível viver sem ar, mesmo no plano astral. Eu fixei o olhar no chão arenoso do fundo do mar e prossegui inspirando e expirando água para meus pulmões. Apesar da aflição natural, passei a sentir uma normalização de meu sistema respiratório, como se eu estivesse respirando oxigênio líquido. Assim que me senti seguro, virei-me para a Lua e Ryu para cientificá-los, mas os dois já haviam percebido e estavam fazendo o mesmo. Arnash estava muito fraco. Portanto, fui ajudá-lo e deixei só aos cuidados da irmã e de Ryu. Eu segurei firme o corpo decrépito de Arnash pelos ombros e disse-lhe, telepaticamente, olhando firme em seus profundos olhos azuis, único resquício de sua antiga beleza: meu irmão, a vida humana acabou. Liberte-se das impressões do mundo dos homens. Utilize seu grande poder mental para dominar o reino das sombras. Silenciei por alguns instantes e, depois, falei mentalmente, de forma pausada, muito confiante, penetrando em todas as áreas de sua mente: chegou nossa hora de reinar e precisamos de sua inigualável força. Talvez você não tenha se dado conta disso ainda. E, gritando mentalmente para ele, ordenei: respire. Respire. E, enquanto respira, recupere a esplendorosa beleza e força que você sempre idolatrou como se fosse divina. Ele atendeu meu comando hipnótico e passou a respirar. No início, de forma sôfrega, mas, pouco a pouco, foi se estabilizando, assim como acontecia com o sol naquele momento. A intensa hipnose com finalidade curativa que eu lhe dirigira fez com que os olhos apagados de Arnash, quase mortos, voltassem a brilhar como antigamente, em um azul celeste magnífico. Em sua pele enegrecida e enrugada começou a recuperar-se rapidamente, causando-nos, ao mesmo tempo, espanto e alegria. Os dragões logo perceberam que estávamos escapando da armadilha emocional que nos aplicaram e partiram para um ataque direto. Mesmo sem termos nos recuperado plenamente, utilizamos-nos do vril pela primeira vez no plano espiritual, impedindo seus ataques, mas ainda estávamos fracos e nos adaptando ao mundo novo em que ingressávamos. Não conseguíamos neutralizar totalmente os ataques dos dragões. Neste momento, então, Atlas e os sacerdotes vermelhos surgiram e nos socorreram. Eles já estavam ali, mas nossa consciência ainda não os percebia. Eu sabia que o gigante vermelho não se curvaria aos malditos dragões. Assim como ele havia me prometido em vida, deu-nos o apoio necessário para nos libertarmos daquele assédio que poderia nos aprisionar por séculos, caso sucumbíssemos nas mãos daqueles monstros. Depois, ficamos sabendo pela boca de Atlas que Gader e todos os sacerdotes da raça branca haviam sido subjugados pelos dragões, em grande parte em razão do pacto de magia ritualística que haviam feito no altar do sinistro líder da raça branca. Por intermédio das estatuetas colocadas no círculo sobre o altar, eles haviam conectado suas energias às dos dragões e,
Quando adentraram no plano espiritual, não conseguiram se libertar da terrível prisão energética que estabeleceram em vida. Durante aquele embate improvisado, Atlas nos orientava, dizendo: lutem com a mente, sem receio da morte, pois ela já não existe mais, cansa menos, e isso nos dá mais forças para concentrarmos-nos na batalha de fato. Agora, só a força da mente importa. Músculos são desnecessários. Enquanto lutávamos com o apoio de Atlas e dos demais vermelhos, Arnache recuperava sua antiga forma anterior ao ataque que sofrerá de Gader. Sua alegria era tanta que era possível ver suas gargalhadas enlouquecidas atrás da frente de batalha. Pouco depois, ele surgiu ao nosso lado, tão ou mais forte que Atlas. Ele estava, inclusive, mais alto que nós, da altura do gigante vermelho, e partiu para cima dos dragões, estraçalhando-os com vril. Parecia um louco selvagem, gritando e movimentando-se como uma fera. Arnache até fez alguns dragões sofrerem a mesma perda de vitalidade e envelhecimento acelerado, em seus corpos astrais, que ele havia sofrido. E gargalhava como um louco e urrava feito um animal. Em alguns momentos, metamorfoseava-se, adquirindo a forma de uma pantera ou um tigre, em decorrência da natureza ideoplástica do corpo perispiritual liberto da matéria. Nossos inimigos foram praticamente dizimados por suas mãos. A sorte deles foi que outra equipe de dragões foi resgatá-los. Arnache não queria permitir. Desejava escravizá-los e dominá-los. Parecia que estava possuído por uma força incontrolável. Atlas acalmou-o, dizendo, com sua voz carregada de autoridade: acalme-se. Você foi brilhante na batalha, mas a luta está apenas começando. Deixe-os ir. Tenho de inteirá-los de como as coisas funcionam neste novo mundo. Eu fiz um sinal para Arnache, e ele concordou, agitando-se de um lado a outro, com movimentos rápidos. Parecia que explodiria a qualquer instante, por causa das poderosas energias que vibravam dentro de si. Ele apertava os punhos, e as veias dos braços ficavam dilatadas e pulsantes, assim como as do pescoço. Em seguida, andava de um lado ao outro, submerso nas águas oceânicas, e urrava como um leão selvagem. Atlas, então, levou-nos para um local onde estabelecera seu quartel-general no astral e nos informou sobre os planos dos dragões. Eles eram os espíritos mais poderosos do astral inferior da Terra e aguardavam nossa chegada para subjugar-nos. Estavam preocupados com nosso imenso poder convril e planejaram uma estratégia para nos dominar assim que chegássemos ao mundo espiritual, aproveitando-se do momento em que ainda estaríamos fracos, confusos e vacilantes. O fim de Atlântida causou o retorno de milhões de almas para o plano espiritual. Os dragões estavam sedentos para dominar aquele imenso contingente que fortaleceria ainda mais seus domínios nas trevas, sem contar a mão de obra escrava que obteriam para seus projetos, durante um longo período. Haja visto o mundo primitivo da Terra não ter grandes civilizações que comportassem a reencarnação em massa dos falidos da Grande Ilha. Seriam necessários muitos séculos, até que aquele grande grupo de espíritos tivesse plataformas de reencarnação consolidadas no plano físico. A alta espiritualidade da Terra já trabalhava em projetos para popular o planeta na dimensão primitiva o mais rapidamente possível, com o objetivo de atender essa iminente necessidade causada pela inevitável destruição do continente atlântico. Nos primeiros milênios, a expectativa de vida girava em torno de 30 anos, com o objetivo de permitir encarnações rápidas e, assim, atender esse grande contingente de almas necessitadas de um corpo físico para resgatar suas dívidas. Essa preocupação foi uma constante dos planos superiores, durante toda a antiguidade. Isso pôde ser constatado principalmente quando Atlas, na personalidade de Moisés, o grande legislador hebreu, disse ao povo: crescei e multiplicai-vos, demonstrando a necessidade da época de atingir um alto nível populacional,
a fim de atender às urgentes reencarnações de espíritos falidos no astral. Hoje em dia, com as estruturas sociais mais civilizadas e os avanços da medicina, já atingimos um patamar populacional satisfatório na Terra, permitindo retomarmos as longas existências de até mais de 100 anos, como ocorria em Atlântida, diminuindo, consequentemente, o elevado índice de natalidade. Atlas, então, explicou que o consórcio de forças dos dragões com Gadeiro, por meio do pacto satânico, visava exatamente a isto, dominar os magos atlantes para se apropriarem da multidão de espíritos vitimados na grande catástrofe. Em parte havia dado certo. Gadeiro e seus sacerdotes brancos estavam sob o domínio dos dragões e, para vencermos aquela batalha, precisaríamos resgatar nossos antigos inimigos. Arnash protestou, gritando nos ouvidos de Atlas e socando as paredes.